Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rubem Fontes Neto, esse é o 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. E a notícia do final de semana foi a eleição de Samir Schaldi para a presidência da CBF. E logo, no seu discurso de posse, ele já avisou: os estaduais de 2026 terão apenas 11 datas. Obviamente, isso atinge o Campeonato Paulista, que era disputado em 16 partidas. Bom, a gente vai comentar um pouquinho sobre os desdobramentos que pode ter essa diminuição de datas dos campeonatos estaduais no Paulistão. Fique ligado que eu falo para vocês depois da vinheta. Como a gente já falou, o Samir disse no seu discurso que os estaduais terão redução de 16 datas para apenas 11 a partir de 2026. Obviamente, que outros estaduais utilizam mais do que 11 datas, mas o Campeonato Paulista é o mais atingido por essa medida. Por quê? Além de utilizar todas as 16 datas, a Federação Paulista de Futebol já negociou, comercialmente o Paulistão com as emissoras de TV, enfim, por um período mais longo, Então, esses contratos com certeza terão que ser revistos. Essa diminuição de datas aí é cerca de quase 33% do campeonato, De 16 datas vão ser tiradas 5. Então, é um grande número aí e, com certeza, o contrato da federação com as emissoras de TV e com outros parceiros comerciais terá que ser revisto. Mas isso aí é só uma pequena parte do problema. Por quê? Isso também vai implicar na questão do regulamento do Paulistão. Regulamento do Paulistão que já não tem todos os times jogando contra todos, É aquele regulamento que foi instaurado em 2014, com as equipes divididas em 4 grupos, você não enfrenta as equipes do seu próprio grupo, e agora, a gente vai ver como é que vai ficar esse regulamento daqui para frente. Bom, já começaram a pipocar, formas aí para mudanças do regulamento. A mais simples dela seria adotar um sistema ao que é feito atualmente na Champions League, Você ter ali os confrontos, não no grupo, mas com determinadas equipes dos potes e tal, que é já mais ou menos o que acontece no Campeonato Paulista, mas aí você teria que mudar o sistema de classificação para classificação geral. Eu nem acho essa medida tão ruim. A grande questão, é a seguinte: falando agora de um outro regulamento que o pessoal citou muito, é a questão de dividir os 16 times em 2 grupos, em grupos de 8 equipes. Aí ou se enfrenta dentro do próprio grupo, ou se enfrenta no outro grupo, E aí isso varia de acordo com o número de datas, aí se você fazer 7 jogos ou 8 jogos na primeira fase. Enfim, a questão é a seguinte: o grande sucesso comercial do Campeonato Paulista é ter todos os 6 clássicos na primeira fase. E essa mudança de 16 datas para 11, obviamente, dificulta demais isso. Por quê? Se a gente for adotar o sistema da Champions League, você até consegue fazer com que Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras se enfrentem na primeira fase do Paulistão. Só que qual é a questão? Por exemplo, essas equipes enfrentariam... fariam os 3 clássicos, se enfrentariam entre si. Por outro lado, por exemplo, as equipes que vêm da Série A2, como Primavera e Capivariano, só teriam a oportunidade de enfrentar essas equipes uma vez. Então, causaria aí uma certa distorção, até mesmo na classificação, porque, obviamente, essas equipes vão enfrentar adversários mais fortes, no caso do G4, vão se enfrentar, então eles vão enfrentar adversários mais fortes na primeira fase do que outras equipes. E aí precisa ver até que certo ponto, para eles também, esportivamente, vai valer a pena fazer esses confrontos, A mesma coisa acontece se a gente dividir as equipes em grupos, seja jogando contra outro grupo ou dentro do próprio grupo, você não vai ter todos os clássicos na primeira fase. E aí, obviamente, o valor comercial do Paulistão, ele acaba caindo, Porque você vai ter um jogo de menos apelo. Tem a possibilidade, do regulamento de grupos, de você conseguir fazer todos os clássicos. Mas aí a gente vai voltar mais ou menos ao que acontecia no início dos anos 90. Você divide 2 grupos de 8, você faz um grupo mais forte, Por exemplo, ali com o G4, Red Bull Bragantino, Mirassol, enfim, outras 2 equipes ali, e um grupo mais fraco, com as outras equipes, que é o que aconteceu mais ou menos ali no ano em que o São Paulo
foi rebaixado, né? O São Paulo, ele acabou caindo para o grupo 2, que era o grupo das equipes mais fracas no ano seguinte, e a partir desse grupo 2, em 91, ele se tornou campeão paulista. É uma saída, não acho que vai ser a decisão dos clubes, mas enfim, fica toda essa discussão para a mudança de regulamento do Campeonato Paulista. E aí, o que passa a preocupar não é nem só o Paulistão de 2026, mas também o Paulistão de 2027, porque, obviamente, se no ano que vem esse campeonato vai ser reduzido, dificilmente a CBF vai voltar aí a ter 16 datas para os estaduais nos anos seguintes. Lembrando que em 2026 é ano de Copa do Mundo. Mas mesmo assim, né, fica o questionamento. Dá para manter o Paulistão depois com 16 equipes na elite? Ou será que teremos que ter uma nova redução para 14, para 12 times? Então, essa é uma questão aí que a gente também vai ter que ver qual vai ser o posicionamento da federação para os próximos anos. Além disso, essa mudança de 16 para 11 datas não vai atingir somente o Paulistão, vai atingir também a Série A2. Por quê? Temos, por exemplo, o caso da Ferroviária, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e está na Série A2. E se a Série B começar ao mesmo tempo da Série A, dificilmente a gente vai conseguir ter as 16 datas de Série A2, né? Até a Série A2 tem umas datas a mais, porque eles utilizam ali algumas datas da pré-Libertadores e Copa do Brasil. Enfim, mas não vai dar também para manter o atual regulamento da Série A2. A Série A2 também terá que ser modificada. Então, é uma mudança realmente importante, que a federação vai ter que definir junto com os clubes qual será o rumo tomado do Paulistão. E aí tem outra questão, né? A quebra que houve entre o Palmeiras e os outros clubes paulistas e a federação. O Palmeiras, vale lembrar, apoiou o Samir Chawad, votou no Samir, ao contrário da federação, que sequer compareceu na votação, e outros clubes, né? O Santos até compareceu, mas a princípio não apoiava o Samir. Corinthians, São Paulo, Mirassol, Bragantino e os outros paulistas que disputam a Série B nem compareceram na votação do Samir. Então, tem essa questão também agora, essa briga política também entre Palmeiras e o restante dos clubes paulistas e da federação para ser resolvida. E o grande questionamento que fica é da onde vão sair essas 5 datas, né? Será que a pré-temporada vai ser esticada, né? O campeonato vai começar depois? Será que essas datas vão ser daquelas datas FIFA? Não teremos mais jogos logo após a data FIFA? Ou será que esses 5 jogos serão aí espaços de meio de semana que serão colocados no meio do calendário? Eu, sinceramente, acredito na primeira opção. Acredito que somente vou tirar, por exemplo, os jogos que acontecem ali no meio de janeiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro esse ano, ele termina tarde, ele termina no dia 21 de dezembro. Então os clubes vão ter ali os dias de férias para se reapresentar e aí os estaduais vão começar ali no finzinho de janeiro ou até mesmo no início de fevereiro. O restante da temporada vai continuar sendo a mesma coisa. Não vai ter aquela história de que os times vão ter mais tempo para descansar, que vão ter mais tempo para se preparar. Não, o tempo vai ser o mesmo. A questão é que por conta do calendário desse ano, em virtude do Super Mundial de Clubes e o calendário do ano que vem, que vai ter Copa do Mundo, tinha que tirar data de algum lugar. E o pessoal aí da nova CBF resolveu tirar data dos estaduais. Mas não acredito que vá haver muita mudança. Tenho certeza que em abril, em maio do ano que vem, já vai ter treinador, já vai ter gente reclamando novamente do calendário do futebol brasileiro. E essa parte do calendário é só uma pequena ponta, né, de toda a reformulação que essa nova CBF promete fazer. Estão falando sobre criação de Série E, né? A gente pode até comentar mais sobre isso, mas enfim, deixa aí nos comentários como que você acha, né? Como você imagina que será o Paulistão aí, pelo menos nos próximos 3 anos. Vamos ter uma redução no número de equipes? Vai continuar do jeito que está? A federação, será que vai bater de frente com a CBF? Será que o Reinaldo vai ter esse posicionamento de bater de frente com a CBF e tentar manter um Paulistão mais longo? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhem aí o nosso conteúdo. Valeu? A gente segue aqui no 1902 Futebol, sempre falando de futebol paulista. Um abraço para todo mundo.